Olá, boa tarde. Vamos esperar aí. Tudo bem? Ai, meu pai. Ah, gente, o negócio desapareceu aqui pra mim. Oi, tudo bem? Eu vou escrever aqui sobre o que a gente vai falar. Vamos esperar aí todo mundo entrar. Vou esperar a Patrícia dar um oi. Vamos ver se ela já entrou. E aí? Muitas lives? A gente agora, pior que ninguém mais tem agenda de papel, né? Fica uma loucura esse negócio de lives, né? Às vezes eu me perco nos horários, ainda tenho que trabalhar. Bom, vamos esperar então a Patrícia. Vamos falar de um assunto muito legal, que é neurolighting, neuroarquitetura, né, aplicado em lighting design. Bom, ela ainda não entrou? Eu não consigo convidar ela, né? Não sei. E aí, como é que vocês estão? Estão gostando dos assuntos que as pessoas estão falando? Vocês estão assistindo muitas lives de arquitetura hospitalar? Dá uma dica aí de quais assuntos que vocês querem saber, seria tão bom. Eu tava pensando depois que acabar a quarentena, eu vou fazer algumas sobre os temas que eu abordo nos meus cursos. Mas vai ser só depois da quarentena. Que eu vou começar a fazer semanal. E aí eu vou dar dicas de projeto, essas coisas. Acho que a Patrícia entrou aqui, peraí. Isso, ela entrou. Vamos chamar. E quem ainda não entrou no meu Telegram, tá lá na bio. Entra no meu Telegram. Oi, tudo bem? Bem, você? Tudo ótimo. E Então, aí, tá bom. animada? Prazerzaço estar aqui com você, viu? Tô super animada, adoro, Que né? bom. Tudo que a gente gosta, né? Justamente. Falar sobre assunto legal, né? É Não, ótimo, né? e eu falo uma coisa que é verdade, assim. A gente, não sei você como é que era antes, assim, mas eu, por exemplo, tem que sair, fazer maquiagem, arrumar cabelo, aquele negócio todo, né? Mulher. Aí você fala, É, ai, que preguiça, faz. A hora que chega em casa, você não vê a hora de desmontar. é. Agora a gente não vê a hora de fazer De uma live montar. para poder se arrumar. Exatamente, exatamente. Eu hoje Ai, hoje ai. estava trabalhando até agora. Eu boto despertador antes de começar as lives para eu não me perder. Senão, quando eu vejo, eu tô Organizar. aqui no computador e vou esquecendo. Bom, Ah, eu isso aí. queria que você, antes de tudo, se apresentasse. Daqui é a Patrícia Fernandes, mas ela vai falar mais sobre o currículo dela, que ela é a melhor pessoa para falar sobre isso. Eu até brinco, eu tava aquele dia mesmo da Fasa lá, né? O Wilson falou, Patrícia, eu sei que você não gosta muito de falar sobre É, isso, então eu vou te eu vi. apresentar. A gente fica mesmo. Mas assim, resumindo, né, um pouco, É, eu trabalho já com iluminação. Vocês estão me escutando bem? Tá escutando acho que direitinho? tá. Acho que tá todo mundo escutando. Tá? Já tinham reclamado. Eu tô. É porque eu tô sem, eu não coloquei o fone nada, senão eu Tá coloco, tá? ótimo. Tô escutando super bem. Eu trabalho já com iluminação há mais de 10 anos, né? É, Adoro. Então, assim, é uma coisa que eu sempre gostei, na verdade, desde pequena. E aí, há mais de 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos atrás, eu acabei focando mais para iluminação mesmo. Porque realmente é uma coisa que sempre me incomodou, assim, né? De ver excesso de luz, um andar inteiro, por exemplo, de um escritório corporativo. Eu lembro que eu andava de carro e ficava olhando, né? Nos andares, assim, pela cidade, né? Tudo Quando eu igual. andava de carro com meu pai, que era pequena, e ficava tudo aceso, eu não via ninguém, eu ficava encafifada com aquilo. Então, acabei voltando mais para essa aula, aí eu fui fazer, para essa área, fui fazer, fiz 3 pós, né, na área com relação a isso, e fiz o mestrado também na área de iluminação, lá na Mackenzie, em São Paulo. Uhum. Por curiosidade, até lá na Mackenzie, eu não sabia disso, depois que eu fiquei sabendo, foi a primeira dissertação de mestrado que teve sobre iluminação artificial foi a minha, eu não Ai, que sabia disso. legal!
achava que era uma coisa assim, que era super divulgado, que faziam demais, mas não é, né? É muito mais a iluminação natural, né, que tinha, então não tinha nem muito o que procurar lá dentro até, né? E achei super interessante isso. Aí eu ia fazer doutorado agora, também na mesma área, só que por conta de tudo que aconteceu, vai ter que dar uma parada aí, depois a gente volta, né? Mas, assim, é fundamental, né, a iluminação. E aí eu acabei, ao longo desses anos todos também, estudando bastante comportamento do consumidor, fui partindo para o lado da neurociência também, né, para poder entender melhor, né, Você como é fez que o curso fora, né? cérebro... Você fez curso fora? Não, Não? não, foi aqui mesmo, é. E estou fazendo um agora, inclusive, também, né, que aí tem a certificação internacional, que é pelo Neuroarquitetura lá da Priscila Bank também. E tem outros projetos aí que vão vir, mas que a gente vai ter que esperar um pouquinho, né, para poder fazer Mas agora. teve Que, alguma inclusive, coisa que deu essa virada para você começar, além do light design, tô falando da neuroarquitetura, para você ir nessa área aí. Você teve alguma sabe o coisa? que acontece? Na verdade, assim, eu sentia falta de alguma coisa. Eu não sabia exatamente o que que era, mas assim, eu não ficava assim 100% feliz ali com aquilo, sabe? Eu achava que faltava, que eu não estava ajudando direito. E uma coisa que eu falei numa outra live que eu fiz, e realmente acontecia, era assim, a pessoa fazia o projeto, gostava do projeto, usufruía, aí você acaba pegando amizade, né? Com o cliente, você acaba ficando mais próxima quando é residencial, né? É. Você acaba ficando mais próxima de cliente e tal, e numa conversa ou outra me relatava uma situação que eu falava, caramba, se eu tivesse pensado nisso, eu tinha mudado aquela iluminação ali, eu tinha mudado o posicionamento. Você começa a perceber algumas pequenas falhas, né, que iam acontecendo ao longo do caminho aí. E a gente E aí eu comecei a aprende, ficar, e a gente aprende em todo projeto. Se a gente não aprender alguma coisa em sim, cada projeto, não tem graça. exatamente. E aí eu falei, não, então eu vou ter que começar a entender melhor. E aí eu intensifiquei mais essa busca aí pelo comportamento humano, né, pela neurociência, para poder entender e fazer uma anamnese mais profunda mesmo, né, para poder entender, né. Aí, assim, ó, vou até falar uma coisa para você aqui já, assim, a gente pode até abordar isso mais para frente, de repente vai entrar mais pessoas, mas uma coisa que me perguntam muito é assim, mas qual que é a diferença do neurolighting, né? O que o neurolighting faz que a gente já não faça? Aí eu falo, olha, o neurolight, ele tem, primeiro que ele tem um viés da neurociência aí, né, que a gente começa a prestar mais atenção nisso, né, e a gente começa a perceber essas pequenas falhas que eu falei para você agora. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um projeto, a gente pergunta se a pessoa é destra ou se ela é canhota, por exemplo. Não. Você não pergunta. Aí você fala, mas vou perguntar se é destra, se é canhota? Faz toda a diferença. É. O posicionamento numa mesa de trabalho, se a pessoa é destra ou se ela é canhota, vai mudar completamente, ou, né, de forma geral, mas uma mesa de trabalho, por exemplo, fica mais fácil, né, de visualizar, vai mudar completamente a facilidade do dia a dia. É. Então, você começa a Tá na pensar em gaveteiro, pequenos né? detalhes. Porque às vezes tem gaveteiro fixo, né? A pessoa fica torta. É. Uhum. Então, assim, você fala, caramba, não tinha pensado nisso. A pessoa usa óculos. Você sabe o que ela tem? Se ela tem problema se ela usou isso, de perto ou longe, se é só perto, se é só longe. Então, assim, são pequenos detalhes que a gente parece que são pequenos, mas que no dia a dia faz toda a diferença na hora de projetar. Se a pessoa é mais ansiosa ou não, né? Você Se a faz pessoa tem inclusive o tendência briefing. mais a uma depressão. Você faz as É perguntas você todas no projetar briefing. você projetar para aquele indivíduo específico que está ali, né? E quando é mais macro, aí você tem que fazer por categorias, né? Para poder conseguir ter uma visualização melhor disso, né? Bacana. São detalhes, né? Que a gente não pode deixar passar mais. Entender todo o funcionamento, né, do comportamento da luz no ser humano para poder fazer os projetos de forma mais assertiva, né? E a neurociência, no caso, tem a ver com as sinapses, né? O que aquilo provoca no nosso cérebro, propriamente dito. É. E aí Tem você muita parte fisiológica e tem muita parte emocional também, né? De memórias afetivas que a gente tem também, de como a gente reage mesmo à luz, como é que o nosso organismo prefere, né, a luz. Mas tem muita coisa que é fisiológica mesmo, né? Essa parte do ciclo circadiano, igual eu falei, né? O ritmo circadiano é fundamental, né? Na nossa vida desde sempre, né? Mas Então a falta disso também. explica aí pra galera o que é ciclo circadiano, porque tem gente que não sabe o que é. Outro dia eu perguntei isso para um médico, ele não fazia ideia, mas ok.
Então, o ciclo circadiano, na verdade, ele acontece por conta da luz natural, né? Como que a luz vai influenciar os ritmos biológicos internos da gente, né? Através dessa iluminação. É, assim, falar de forma assim, um pouco mais enxuta, assim, né? Na verdade, é, É o dia e a noite, né? Que a gente representa na nossa o dia e a mente. noite. Como você começa o dia e como você, né, chega lá na noite para produzir a melatonina, né? É. Então, o ritmo biológico interno, ele, através, né, de uma secreção de um neurohormônio chamado melatonina, que está lá no diencéfalo, que fica lá na região do hipotálamo, É. falando um pouco E, da neurociência, né? aham. Por isso que é interessante a gente entender mesmo e avaliar, né, as partes do cérebro mesmo para ver como é que funciona. Produz a melatonina. Uhum. Essa secreção de melatonina vai fazer com que a gente manifeste algumas reações no nosso corpo. Então, ao longo do dia, conforme essa luz vai terminando, ela vai produzindo algumas reações, como, por exemplo, a reação do sono, né? Uhum. Que é super importante para a gente. Inclusive, à noite, por exemplo, né? Na hora da gente dormir, é fundamental você dormir sem iluminação nenhuma, né? Sem a luzinha de controle de net, sem luzinha de celular, né, que fica ali na hora que você vai dormir, está com o telefone celular, principalmente porque tem a luz azul também, né, no celular, que já desperta a gente, ao invés de dar sono, né, muito pelo contrário, naquele momento essa luz vai interferir também, né. Então é importante para a produção da melatonina a gente poder fazer isso. Tem gente que não percebe tanto, que fala, não, mas eu durmo bem, eu acabo dormindo bem, só que você perde o melhor do sono, na verdade, o melhor do descanso, quando você tem essa disrupção aí, né, da melatonina por conta desses excessos de luz nesse momento à noite. Mas durante o dia, essa iluminação, né, esse ciclo circadiano dessa iluminação mais branca, ela é fundamental. De noite, ok, você ter, né, esse descanso, você ter, né, uma luz dentro de casa, né, por exemplo, uma luz mais tonalidade mais quente, né, temperatura de cor mais quente, Uhum. mais de dia ela é fundamental. E, aliás, uma coisa que está acontecendo muito para a gente agora, né, que de home office, não sei o que está acontecendo. Às vezes é porque você dentro de casa, que é uma forma correta de ter iluminação, mas naquele lugar onde você está, por exemplo, não tem essa entrada de luz branca, você não tem uma luz artificial, que tem um pouco mais do azul aí, né, para poder te estimular, e não tem entrada de luz natural Uhum. da janela. E aí você não Uhum. consegue muito se Entender. focar. É. Mas de noite, assim, então de dia é importante, mas de noite é fundamental a gente descansar realmente. Aí tem uma luz mais quente, né? É. Temperatura de cor aí abaixo de 3.000, né? Para poder realmente Mas eu conheço gente que dorme melhorar. até em qualquer luz. Eu conheço pessoas que dormem. Eu juro. Eu A minha enteada particularmente não, ama. Ela não. dorme, pode ter um negócio assim, ó, na cara dela que a pessoa dorme. Eu falo, como consegue? Eu não consigo dormir nem se tiver luz embaixo da frente da porta. Isso É é verdade. meio Eu sou assim louco. também. Eu não descanso. Eu sinto realmente que eu não descanso. É, travou. Peraí, calma. Take it easy. Vai voltar. O que foi? Travou. Agora voltou. Voltou? Voltou. Naquela Mas assim, live eu que você sempre. fez com o Wilson, eu vi ele falando também dos pontinhos lá que ele colocou num hospital lá, acho que é o Hospital do Câncer Infantil. Eu achei tão legal aquilo que ele explicou, né? É, Muito incrível. isso. Às vezes, o que eu achei legal da explicação foi que ele disse que as enfermeiras entravam, só porque tinha aquela penumbra, né? Elas entravam e conseguiam colocar lá os medicamentos no soro. Eu, às vezes, faço... Só um parênteses, tá? Foi rápido, você pode continuar a falar. Eu, às vezes, Não, coloco não. um balizador no projeto para deixar aquele Sim. pontinho de luz para ajudar, no caso do hospital, É. né? Das enfermarias. Assim, o que eu vejo, assim, já um movimento já há alguns anos, né, não só da iluminação, mas da parte de design mesmo, assim, de layout, da arquitetura, de interiores,
dos hospitais é que está ficando de saúde de forma geral, né? É que está ficando muito mais humanizado, né? Já vem vindo, né? Mais humanizado do que era, né? É. Até a gente comentou, né? Hoje Essa à é a tarde você falou, ideia. é como se estivesse entrando numa fábrica, né? É, Num galpão de uma indústria, né? E hoje em dia essa coisa é muito mais acolhedora, né? é. Já desde a entrada, né? Dos hospitais aí mais novos ou que já estão, né? Fazendo esse retrofit aí, né? Já está ficando mais humanizado, salas de ressonância, e no caso do Wilson, por exemplo, que ele falou da fibra ótica, aquilo lá é um decorativo, né? É. Não é uma iluminação de trabalho, de tarefa em si, é um decorativo que acalmou ali o coração daquelas crianças que estavam ali, né? Que podiam remeter, você vê como tudo, como a iluminação ativa a nossa memória mesmo, né? Emocional, né? O link que aquela criança fez, que ele contou lá, que a criança falou, nossa, como se a gente estivesse dormindo lá fora e vem do céu, né? Quer dizer, Porque, isso aí, só um parênteses, para quem não assistiu, teve, como que é o nome? Qual é o nome da empresa? fibra ótica. Fasa Fibra Ótica. E teve uma live que a Faz Patrícia FA. uma live que a Patrícia tava, e aí o Wilson mostrou umas fotos de um hospital, acho que é do câncer de Paraná, não sei aonde, pediátrico, eu não lembro direito essa parte. E aí Eu não lembro. ele colocou uns pontinhos estrelados nos quartos, né? Fazer um céu assim. E era isso que você ia falar, que a criança fez o link com a noite, com o céu estrelado, com tudo. Ativou a memória afetiva ali. Exatamente. Que é isso aí que é fundamental, né? Quando ele contou isso, eu falei, nossa, isso daí para quem faz o projeto é fantástico, né? Saber que você... É isso que eu falo para você, que no início, lá atrás, eu sentia falta, que eu falava, não, mas eu preciso realmente ajudar. Eu preciso realmente fazer uma diferença ali. Eu preciso que, de alguma forma, os ambientes que eu crie sejam cura, né? Para as pessoas que estão passando por aquele lugar ali. Do que quer que seja. Pode ser ele comercial, pode ser ele residencial, né? Principalmente quando é a área de saúde, mas tem que ser um momento ali da pessoa se sentir bem, né, e se sentir pertencente, né, àquele espaço ali, que ative de alguma forma a memória afetiva que a pessoa tem, né. Mas os clientes te pedem, assim, eu tô fazendo uma clínica que a cliente agora me pediu, eu não sei se eu falei pra você, ela falou assim, eu quero que cada ambiente, a pessoa tenha uma experiência, ela já começou a frase assim, eu não sabia nem direito o que ela queria. Aí ela falou, é uma clínica de dermatologia e tal, e aí ela falou o seguinte, eu queria na sala de equipamento técnico, equipamento, né, que faz esses equipamentos. Ela falou assim, ela disse dessa forma, eu queria um LED vermelho, um LED azul. Porque quando o equipamento esquentasse, eu queria que acendesse o LED vermelho. E quando o equipamento esfriasse, eu queria que acendesse o LED azul, porque eu acho que combina. Eu falei, bacana essa sua ideia, vamos trabalhar melhor isso aí. Você vê, já veio dela, né? Você vê que ela já está querendo criar uma ambientação para aquele... Não quer só uma sala branca e só o equipamento. Não. Ela já quer um negócio... Tudo bacana. Agora é experiência mesmo, é interatividade, é pertencimento ao espaço, igual eu falei, né? Ainda mais na área de saúde, assim. Mas é você proporcionar emoção positiva, né? Tudo que a gente faz da iluminação, a gente fala muito de emoção e sentimento, mas são coisas em separado, assim. A gente tem primeiro um sentimento com relação à iluminação que está ali, e aí aquele sentimento é que vai gerar a emoção, né? Que aí tem que ser emoção, né, positiva, né? Seja de memórias que você já tenha ou que você criou, mas geralmente vem do que a gente já tem, né? O conforto que a gente já tem de memória. Mas é super importante, né? A pessoa realmente ter essa interação com o ambiente, né? É fundamental isso, é muito bacana. Agora vamos para a parte assim, que eu sempre faço essas perguntas. Parte técnica. Vamos falar da cor. Porque quando a gente trata de clínica, por exemplo, vamos para a clínica, que é mais comum. Tem sempre aquela... Eu estou falando do cliente, tá? Quando a gente chega para o cliente, ele pergunta assim, essa daqui vai ser luz branca ou luz amarela? E aí eu queria que você falasse mais disso aí, desse tom da luz, como é que fica, o que impacta, o que é bom na clínica. Falar mais isso. Igual eu falei para você, a gente já vem vendo, assim, né, há alguns anos, um movimento com relação, não só, né, ao layout, mas a arquitetura e a iluminação em conjunto também. Antigamente, a gente só via em área de saúde e nos ambientes de forma geral, mas principalmente nos ambientes de saúde, muita iluminação fria, né, que é aquele branco azulado ali.
que na verdade nem é muito bom isso para nós, justamente por conta dessa luz aí azul. E aí, com o passar dos anos, de alguns anos para cá, isso já foi mudando muito. Uhum. E aí, ao invés de colocar a luz toda branca, toda fria, a gente coloca muita temperatura neutra. Nós trabalhamos de forma geral, e tem algumas variações dentro dessas aí, mas de forma geral a gente trabalha com 3 temperaturas de cor, que é a quente, a neutra e a fria. Então, a quente em torno de 3.000 K, a neutra em torno de 4.000 K e a fria em torno de 5.000 K para frente, Assim. para cima. E aí tem algumas empresas que têm algumas variações, assim, né, de temperatura, de 2.500, de 4.500, 2.500. depende da empresa, consegue fazer variações assim, mas de forma geral são essas 3. E a gente vê muito mais o uso agora para a área de saúde também, lógico que por exemplo, uma sala de cirurgia, são outros setores, né? Mas de forma geral, para acesso, né? Corredores, né? Acesso à circulação, mesmo nos quartos, de forma geral, recepção nem se fala, porque é mais decorativo mesmo. Uhum. O uso de temperatura de cor entre a neutra e a quente, tirando esses ambientes que são normativos, né? Que a gente tem que ir atrás de normas, né, de NBR, para poder fazer a iluminação, ver quanto tem que ter de luminância, aí qual luminária, né, exata que tem que usar, porque tem que ser hermeticamente fechada, aquelas coisas todas. Mas, de forma geral, assim, tem mudado muito, né, e tem vindo muito mais para a temperatura neutra, né, do que para a fria. Porque isso traz um conforto, né, muito mais, né? Muito mais. Então, assim, ela é uma temperatura de trabalho, tipo, vai te deixar mais ligado ali no trabalho, mas ela traz mais conforto. Uhum. O que eu vejo muito, assim, que eu acho que tem que prestar muita atenção na hora de fazer na área de saúde, é você fazer a integração por conta do ciclo circadiano também, e para a gente poder ter esse contato mais, né, com o externo, fazer ambientes que tenham a produção, que tenham a entrada de luz natural, né? Você conseguir juntar, né, não só a iluminação artificial com a iluminação natural também, para poder produzir, né, esse ciclo, né, circadiano de forma melhor e fazer com que a pessoa também que trabalha, por exemplo, no hospital. Você até perguntou para mim, né, hoje, que você falou assim, mas como é que faz, né? Quando você vai fazer um projeto de um hospital ou de uma clínica, que são várias pessoas ao mesmo tempo que estão ali. Como é que eu faço para poder... é para o indivíduo, mas como é que eu vou fazer uma coisa tão macro assim, pensando no indivíduo que está ali? A gente tem que pensar no paciente que está lá, então qual que é o conforto para ele, né? Imaginar qual seria, né, o conforto melhor para ele naquele momento. Com certeza, se ele pudesse ter uma luz natural próxima dele, o design biofílico, né? Não só no ambiente, mas no área externa também. A gente fala, só um parênteses aqui, a gente fala de design biofílico, e aí pensa só na planta, não é só planta, né? É iluminação natural, o verde mesmo do paisagismo, elementos de madeira, até planta artificial, quando pode ser usado, também já ajuda, linhas mais orgânicas na arquitetura, tudo isso tem a ver com design biofílico também, né? Biofílico. Mas quanto mais conforto eu puder, né, trazer para o paciente, para quem trabalha lá, melhor. Porque as pessoas que ficam num ambiente desse, numa clínica, numa área de saúde, no hospital, por exemplo, têm pouco contato com o ambiente externo, né? Então, assim, é bom ter uma sala de descompreensão também, para poder dar uma relaxada, ambientes que acalmem, né? E aí, como é que a gente faz? Faz por amostragem. Tem enfermeiro, tem médico, tem auxiliar, pega um grupo, grupos pequenos que seja, mas converse com esses grupos para poder entender quais são as dores deles ali, né? Qual é a necessidade real que cada grupo ali teria, né? E aí tentar adequar. Uma coisa que acontece muito em hospital é que essas áreas de descompressão, tem gente que tem muito sono quando dorme, né? Muito. Então acaba que você vai nesses lugares, tem muitas pessoas dormindo, aí tem um que quer ver televisão, uma quer ver baixo, aí agora as pessoas mexem no celular o tempo inteiro. Aí eu fui numa outro dia que eu juro, era praticamente, era penumbra. Só que você não sabia se você estava de dia ou de noite, porque eles colocaram num lugar lá que não tinha isso, mas vivia lotado, porque era um lugar para tirar um soninho perfeito, entendeu? Então era uma mistura de descompressão e descanso, assim, mesmo sem a luz natural. Eu só tô te abrindo um parênteses que, assim, a gente tenta sempre botar a luz natural, mas nesse caso eles queriam dormir, então eles gostaram de ser tudo meio penumbra, entendeu? Eu achei bem, bem legal também, assim, dá para fazer, sim, não, mas porque também o que acontece muitas vezes é que eles têm poucas horas de descanso ali também, né? Nem horas, né? Às vezes é minutos, né?
Então tem que estar com tudo mesmo desligado para poder, né, descansar. Mas dá para fazer as duas opções muitas vezes, né? Coloca lá um blackout, coloca de uma forma, né, que consiga tampar aquilo ali, né? E assim, deixar de dia quando precisar e deixar mais escuro quando precisar também. O que a gente tem que prestar atenção só é, assim, quando eu falei essa coisa do sono, da melatonina e do sono e tudo, é que a falta do sono, ela pode causar, e a falta da produção dessa melatonina, por exemplo, ela interfere, pode causar transtorno, né, em muitos aspectos da saúde. Então, por exemplo, ele pode, tem já estudos que mostram, né, assim, que pode causar, por exemplo, doenças cardiovasculares, depressão, confusão mental mesmo, né? A falta de sono proporciona obesidade, né? A gente, por exemplo, que está agora, né, enclausurado aqui, é necessário você tomar um pouco de sol para imunidade. Então, assim, precisa ter um pouco, né? Por saúde mesmo, né? Para você poder ter essa produção, né, correta. E o corpo, ele interpreta isso de uma forma muito louca. Eu conheci uma aeromoça que ela teve uma síndrome aí maluca, que eu não sei o nome, que é a síndrome do sono. Eu sei que o cérebro dela não desligava. Eu sei que no final das contas, a mulher tiveram que botar ela em coma. O negócio era sério, tá? Eu tô só fazendo para ele. Mas tiveram que colocar ela num coma induzido, porque o cérebro dela, ele tava entrando... Já não processava. Tava, porque ela não dormia, a mulher não dormia dias e dias e dias, era uma coisa insana. Caramba! Mas aí para ela sair desse coma e voltar a ter uma vida normal, foi um processo assim lentíssimo. Eu sei que o negócio todo durou 2 anos para a mulher voltar a ter uma vida normal, cara. O negócio... Caramba! Foi uma das coisas assim, mais ligada a sono que eu já vi, mas... Bom, vamos voltar às nossas clínicas. Vamos falar. Você falou naquela outra... Você deu algum exemplo naquela outra live, eu tô tentando me lembrar. Mas fala aí um pouco de algum projeto seu, alguma coisa assim. Dá um exemplo pra gente ter, assim, alguma ideia de como você trabalha, como você começa, né, o processo. A trabalhar, a desenvolver o trabalho? Eu acho que o exemplo que eu dei foi por conta daquela criança que tinha ansiedade, não era? Que era superativa. Isso. Foi isso daí, porque assim, como a gente tem que projetar, né, pensando não só na neuroarquitetura, mas no neurolighting também, né, a gente fazer projetos que visem realmente, né, o usuário daquele espaço. Num caso desse, por exemplo, que foi um residencial, não foi caso, né, de comercial nem da área de saúde, mas que envolve, né, a saúde, era o projeto que eu tinha que fazer. No mesmo quarto tinha que ter a bancada de estudos também. E aí, o quarto com a luz quente, para poder, né, ter o relaxamento e tal, e aí na hora de estudar tinha que colocar uma luz mais neutra para poder motivar, né, porque a gente precisa dessa luz um pouco mais branca para poder produzir, né, na hora de estudar. Ou trabalhar. Mas, no caso dessa criança, como era muito ativo, muito, assim, era uma criança hiperativa mesmo, se eu colocasse uma iluminação neutra lá, não precisava ser a 5.000, né, aquele branco azulado, que eu nem trabalho mais com ele. Mas, se eu colocasse uma de 4.000 lá, por exemplo, a criança fica mais agitada ainda. Então, nesse caso, a gente tem que ter essa percepção, né? Eu acabei colocando a mesma temperatura do restante do quarto, que foi a de 3.000 K, para poder dar uma desacelerada. Agora, eu, por exemplo, se eu fosse ficar estudando numa iluminação, né, quente, certamente dali a pouco eu já ia estar bocejando, né? Porque começa a me relaxar demais, aí não dá. Mas você vê como a gente tem que, né, pensar em tudo isso? Você não pensa, né? A gente tem que fazer uma anamnese quase como um médico, né? De entender exatamente como é que é a pessoa que está ali, né? E quando não dá, por amostragem, né? Você acha que tem alguns arquitetos que acham que entendem de iluminação e, na verdade, não entendem? Aí, quando você chega lá, você só começa a apontar os dedinhos? Tem porque trabalha muito na coisa do sentimento, né? Eu sinto que fica bom aqui, eu sinto... Sabe o que acontece? Essa área de arquitetura, de design, é uma área muito estética. Então, quem trabalha com isso tem a noção da estética. E tem mesmo. Então, assim, não é que vai ficar feio, mas às vezes outras soluções melhores poderiam ter acontecido. O que eu faço muito, que eu trabalho bastante mesmo, que agora, né, em tempos de quarentena até se intensificou mais, é justamente as consultorias. Então, as pessoas estão me trazendo os projetos. Falaram, olha, vamos aproveitar esse tempo então para poder, né, estudar mais e aprender mais. Está trazendo os próprios projetos, discutindo os que já foram feitos, para ver o que estava certo, o que estava errado, ou o que estava certo, mas poderia ter melhorado.
e nos próximos agora fazer pontuações melhores, né? Eu Então, vou às ser vezes a não é nem que tá próxima. assim, Eu vou ser a próxima. ai que bom. Isso aí, eu vou adorar. É. Mas não é nem que fosse assim, totalmente errado, mas alguma outra solução melhor poderia ter sido colocada, mais confortável, né, e etc. Tem muita coisa no mercado, né? Então é importante a gente entender, na verdade, assim, quais são os efeitos da luz, né? O que eu quero? Qual é o conceito de luz que eu quero naquele espaço? E aí depois procurar uma luminária que tenha esse conceito que você realmente quer. Mas trabalho muito com consultoria por conta disso. Muito mais, né? Assim, os projetos no meu técnicos eu faço do início ao fim, mas eu trabalho muito com consultoria, muito mesmo. E assim, acho super gratificante. É, que bom. Eu vou ser a próxima, porque eu vou fazer a consultoria dessa Ótimo. clínica que a mulher quer o LED vermelho, o LED azul, e eu não sei como Vamos fazer. fazer. Mas ok, vamos lá, vamos tocando. O que eu ia também te perguntar é o seguinte: esse desafio, assim, você faz mais residencial do que clínica, né? Mas você também faz muito comercial, não é isso? Faz. Eu faço os dois, na verdade. Eu até trabalho mais, na verdade, com comercial do que com residencial, nessas partes de consultoria. Então, assim, agora Mas há pouco tempo eu fiz um que era gigante, lá no Mato Grosso. é. E fiz de forma remota. E aí fica assim, aí, por exemplo, residencial e comercial eu acho que dá para personalizar bastante. Mas mais ou menos o comercial também, dependendo, né? Mas eu tô falando assim, as clínicas eu tenho uma certa dificuldade dessa coisa muito dificuldade que eu tô querendo dizer de uma forma geral. Eu acho dificultoso. Mas eu vejo que tem sempre assim a sala do dono, o consultório do dono. E o consultório do dono é onde ele presta mais atenção nessa parte. Ele quer uma luminária diferente, ele quer que tenha pontinhos. Ele deixa você fazer tudo no consultório do dono. No restante, ele fala assim: faz um basicão que é só para ele atender. Tipo, ele já vai, às vezes, tirando um pouco isso, porque diversas coisas. Quer baratear às vezes, mas ele quer o dele lindo. E aí, eu não sei se você já É. passou por alguma coisa parecida. Ah, já. Isso aí é. Mas você tenta igualar tudo, tenta personalizar, tenta perguntar para os outros médicos. Como você faz essa parte? Assim, que eu acho isso difícil saber. Olha, não, assim, o negócio é você realmente conversar com o seu cliente, seja ele quem for, de qualquer área, né, comercial ou residencial, conversar com ele e explicar os pontos todos. Quando eu falo de temperatura de cor, por exemplo, eu mostro para o cliente a temperatura de cor. Ó, essa é a quente, essa é a neutra, essa é a fria. Eu mostro aquela diferença para... Eu tenho um aparelho, né, que é de amostragem mesmo, e eu coloco as cores ali para poder mostrar. Então, eu acendo no colorido, acendo no branco, para poder ver como é que essa luz incide, né? Como é que ela vai refletir. E é super válido, e aí eles entendem realmente. Quando não tem um aparelho como esse, leva na loja, então. Fala, vem na loja comigo para te mostrar a diferença que tem das temperaturas de cor. Quando acontece um caso como esse, como você está falando, é a gente conversar e mostrar por quê. Se eu fizer um projeto, não só o layout, mas principalmente a iluminação, de forma correta, a produção daquele espaço vai ser muito mais efetiva. As pessoas vão conseguir, né, trabalhar melhor, trabalhar mais feliz, né, poder produzir mais, né, performar mais, por conta da iluminação que está favorecendo aquele espaço ali. Não adianta a sala dele estar impecável, a luz da recepção está horrível, que a pessoa está lá, né, dilatando a pupila para poder enxergar muitas vezes, uma luz pontual no olho, né, que fica lá causando ofuscamento visual, e em nada está favorecendo a saúde daquela pessoa ali, né, nem física, né, nem psicológica. Então a gente tem que conversar e assim, fazer ele entender toda essa parte conceitual. Tudo é importante, né? Não só a estética, né? Mas toda a produção, né? Da iluminação. E o feedback do cliente, principalmente se é um lugar que já estava construído e você foi lá e mudou tudo. Como é que é isso? Não, quando você faz um retrofit, isso é maravilhoso, né? Porque a pessoa vê não só, principalmente quando tem muita iluminação que não era LED, você vai lá e coloca o LED, e aí a pessoa vê no bolso, né? A diferença que isso faz também é fundamental. Desde que você trabalhe com LEDs bons também, né? De certificação, né? Que aí não tem problema, né? De não ficar de acordo, né? Com o que você foi especificado lá, mas vai trazer benefícios, né? Não só no bolso, como na saúde da pessoa também, né? Porque você vai conseguir projetar de forma melhor. Feedback é sempre bom, né? Assim, já fiz projetos, por exemplo, que a pessoa falava que queria luz branca. Eu falava, como que vai colocar uma luz branca aqui? Não, mas eu não consigo enxergar se não for com a luz branca, né? A fria, né? Não vou conseguir enxergar, eu me enxergo melhor. Então eu falo, olha, deixa eu fazer e colocar um ponto branco só. Se você não gostar, a gente mantém. Se você
vê que tá tudo certo, a gente troca por outra. Eu falei, mas eu tenho certeza que você vai colocar uma luz mais quente depois. E dito e feito, já fiz projeto que a pessoa insistiu na luz branca, e aí depois viu que a luz quente era fantástica, porque não é só você colocar a temperatura de cor, é a quantidade do pacote de luz que vai incidir naquele projeto lá. É isso que é Se eu colocar difícil. uma luz branca, mas que ela tem um fluxo pequeno, também não vai iluminar, né? Se eu Isso é colocar uma difícil. luz quente ou uma luz neutra, que o fluxo dela é maior, ela vai iluminar aquele espaço, não importa, né, que cor que seja, né, a temperatura. No caso do quarto do quarto do paciente, a gente tem uma iluminação, pelo menos com o tempo, né? Eu fui aprendendo com o tempo. A gente tem uma iluminação que a gente chama a iluminação geral, que às vezes ela é geral porque você vai colocar tudo num único circuito, mas são vários pontos. A gente tem eu tento sempre deixar um balizador para fazer aquele pontinho. E a gente tem uma iluminação Sim, também que fica muitas vezes aqui na cabeceira, mas que a gente tenta jogar ela para cima, para ela ser indireta, mas que é importante para o médico, sim. se for. Então a gente tem várias iluminações. Aí eu fui fazer um hospital público, tinha uma lâmpada. Faz como, né? Ah, Tinha uma lâmpada. E, ó, era tudo errado, não era fechado do jeito que tinha que ser, tudo errado. Mas, assim, era uma lâmpada daquela comprida, assim, e é isso que temos. E se vira aí é, pra ficar bom. Eu falei, gente, não dá. Mas ó, a pergunta que eu fiz é o seguinte, na hora eu fui bem, atende, você consegue né, enxergar o paciente, saber? Ah, atende. Eu falei, então tá. Porque eu tentei agora colocar você fica... essa outra indireta, porque eu queria fazer uma É, coisa pelo menos mais sei lá, mais aconchegante para o paciente, não ficar com aquele é, negócio no meio do olho, né? Até que me deixaram, tá? Colocar essa em cima da cabeceira. Mas conseguiu? foi complicado isso. E eu acho que eu não sei se você já fez esse tipo de coisa, fazer projeto para quarto de hospital. Você já fez alguma coisa assim? Eu já trabalhei nessa área como consultora. Eu mesma, sozinha, não fiz o projeto, mas eu fiz a consultoria para uma arquiteta que estava fazendo ambiente hospitalar, né? É, que é o que eu mais faço, na verdade, nessa parte da consultoria. Eu participo do projeto, eu Uhum. ajudo, na verdade, a fazer o projeto, né? Uhum. Agora, você vê isso que você falou, a gente trabalha muito com orçamento, né? Se não tem o orçamento para fazer, vai querer colocar um ponto só mesmo. Agora, você imagina para a saúde do paciente isso, como é péssimo. É. E assim, a gente pode pensar até na gente como experiência mesmo. Ah, eu fui ter filho, tô lá no quarto de hospital. Tô lá descansando, chega a pessoa, a enfermeira, para fazer, né, um procedimento, pá, acendeu a luzona na minha cara. É. Já dá aquele. Já tá no ambiente, já é um estresse aquilo. Você imagina que cura que vai ter um paciente, né? Como é que vai ser, né, o andamento É. desse paciente para cura, né, para poder se sentir melhor, se ele está ali incomodadíssimo com o que está acontecendo, com o cenário que ele está vivendo ali, né? É, Então, assim, é fundamental, o gente. TI é bem isso, né? Todo mundo. Mas a UTI ela tem um problema parcial, assim. Muitas pessoas, não sei como você tem essa experiência de UTI. Talvez como. Não como projeto, mas sim como ter ido visitar alguma coisa assim. Mas a UTI, ela tem uma coisa. Na minha opinião, eu gosto de botar uma iluminação um pouco mais clara de trabalho no posto de enfermagem, porque aquelas pessoas têm que estar ligadas ali o Sim, tempo inteiro, né? sim, é, Mas tem hospital, às vezes, que desliga os boxes um pouco, porque aquela luz ali do posto de enfermagem é tão forte que ela já sai e iluminando. já é, exatamente. Então, É, assim, mas eu acho também que precisa ter janela, que em UTI é mais complicado. Não pode abrir por diversos é. motivos, para controle de um monte de coisa, mas eu chamo de seteira. Eu gosto daquela iluminação alta, sabe? Que entra, assim, mais ou Uhum, menos. Eu gosto de ter isso. E eu já entrei em algumas UTIs que não tinham. É uma sensação é, muito esquisita. Parece que realmente. é. E eu fico imaginando o paciente também, né? De não entender se é dia, se é noite. Tudo bem que tem metade está em coma, metade está entubado, metade. E fica aquela bomba lá. Mas, bom, isso é. Isso O que aí. acontece muito nisso, assim, isso aí que você falou é verdade. E esse projeto, né, que eu falei, que eu participei para o hospital, né, de forma de consultoria, era tudo, era a parte de TI, era todos os ambientes do hospital mesmo. Mas
assim, falando como experiência. Minha mãe já ficou em UTI, né, para poder fazer a operação, e acabou por conta da idade, né, acabou ficando lá. Meu pai faleceu e faleceu numa UTI. Então, assim, eu ficava, isso há alguns anos atrás, com relação ao meu pai, por exemplo, eu ficava indignada lá, porque eu falava, gente, cadê a iluminação natural desse lugar? Porque, assim, você percebia a confusão mental que fica. A pessoa não sabe se é dia, se é noite. E a Então, assim, forma. como é que o corpo, o organismo vai melhorar se ele não tem essa noção do ciclo circadiano que está acontecendo ali? Mesmo o paciente que está entubado, mesmo o paciente que está inconsciente ali, né, entre É, aspas, ele está sentindo, o corpo dele está reagindo à luz e ao escuro, né? é. Então, de qualquer forma, é importante ter, não tem janela, vamos simular uma iluminação aqui então, para a pessoa poder entender quando é dia e poder entender quando é noite. Isso que você falou da área, né, dos profissionais, né, ser mais clara, realmente, mesmo apagando tudo, essa Tem que área só acesa, porque é tudo junto mesmo, né? é, Essa área acesa já ela vai ilumina. influenciar ali no É, restante, né, de é. qualquer forma. Mas é importante ter iluminação ali de tarefa, né? Não tem como, né? Você também deixar, né? Sem a luz lá. Mas desde que não venha no olhar do paciente. Mas a iluminação natural, assim, se toda a TI pudesse ter, né? Ou simular, pelo menos, né? Ia ser fundamental para a cura do paciente, né? Porque ele É. sente. Mesmo estando em coma, né? Mesmo, né, dormindo ali, ele vai sentir. Mas a gente tem algumas coisas, alguns, por exemplo, eu fiz muito exame, né? Laboratório com exame. E a gente tem um ao contrário também. A gente tem exame que o ideal é que ele fique no escuro. É, Ultrassonografia é uma, que na verdade, quando tem janela, a gente bota blackout, só falta fazer, sabe? Aquele, assim, você tenta puxar, porque envelopar. a luz atrapalha nesse caso. Então a gente tem a luz É, geral e você tem sempre um dimmer, porque é para ficar uma penumbra para o médico enxergar alguma coisa. Então a gente também tem essas situações. Agora, a gente, eu não sei qual que é o nome daquela iluminação que estão fazendo muito em ressonância, que é uma placa assim decorativa. Eu não sei o nome daquilo, sabe o que ela está falando? Que fazem um desenho, que botam uma imagem. Outro dia eu vi num corredor inteiro assim, para parecer que é dia, para parecer que é noite. Eu não sei o nome daquilo. você fala de luminária que, na verdade, simula o ciclo circadiano, é isso, não? Eu não sei se é essa, é uma que, por exemplo, eu fui fazer o exame, uma ressonância. E Tá. aí era um retângulo, devia ter 9 luminárias, mais ou menos, e ela, sei lá, era uma flor, assim, eram umas plantas e tal. E aí você, como fica deitado, você fica olhando para aquilo, mas Fazia tipo projeção, assim, né? é tipo projeção, mas é uma Projeção. luminária que é. Videomapping, tipo videomapping. Hã? Como é que é? É como se fosse um videomapping, né? Eu acho que sim. Não sei, eu não sabia se era uma adesivação, ou se aquilo trocava, ou o que que acontecia. Quando, assim, a gente usa bastante isso até para a área de restaurante também, para lojas, né, de forma geral. É, consultório de dentista, por exemplo, usa também alguns, né, que conseguem fazer. É legal, mas assim, é um projetor que você joga, né, a imagem para onde você quer e ela vai trocando e vai simulando, assim, né? Para poder a pessoa realmente não ficar pensando no que está acontecendo naquele momento ali, né? Não sei se é isso aí exatamente que você Eu viu, acho que é isso. mas que Não, eu usa ainda muito não esse recurso do especifiquei, eu não sei videomapping, o nome usa. técnico disso. Eu fui como paciente mesmo, eu já vi várias fotos, mas eu não sei o nome daquilo. Mas é muito legal, porque eu acho que realmente É, causa uma. É diferente, assim, porque tem uns exames que são meio complicados, né? Eu tava vendo outro sim. dia, eu não sei quem, eu não sei agora se foi na sua live, eu não lembro direito, que alguém explicou o seguinte: tem uns exames que causam pânico nas pessoas, tipo mamografia, alguns causam pânico. E aí a sala, porque na verdade assim, a gente faz a recepção inicial e depois a gente faz uma espera interna para a pessoa ser atendida. E aí, Uhum, essa espera já tinha toda uma iluminação bacana para ir acalmando a pessoa, entendeu? Para a pessoa já entendi. entrar na sala no modo mais zen, assim, porque, pô, vai apertar, vai doer, vai não sei o quê. E eu achei isso bem bacana, porque Sim. eu não vi ainda desse jeito, mas achei muito legal, que é uma boa referência também pra gente ter, pra já. É o que você estava falando, né? A gente pensar na pessoa, né? Saber quem vai usar, É. sentir a dor dela. Isso aí, essa antessala aí já é um momento de neurolighting, né? Que já está sendo É, feito, né? Para exatamente. você já induzindo o paciente, né? O indivíduo ali a
a ficar mais tranquila realmente. Porque eu, por exemplo, eu detesto. Eu fiz acho que 2 vezes só e eu falo, não vou fazer. Toda vez assim, que eu faço a última, eu falo, não vou fazer. Se tiver outra, não vou Nunca fazer. mais. Eu também falo. Que é Nunca mais fazer vou de fazer. ressonância, por exemplo. Eu detesto aquele negócio, gente. Todo mundo. Tipo assim, da auxiliar lá ter que ficar segurando minha mão. Aí ela sai na hora que tem que fazer o negócio. Eu falo, meu Deus, eu não vou conseguir ficar parada. Porque Mas, é um problema isso. é. Imagina criança, gente, que tem que ficar paradinha ali, Não, como é que criança funciona. normalmente é sedada. Não é todo lugar que faz de criança. Exatamente por isso. Porque criança não fica parada. Mas outro dia só fui fazer uma que a mulher tinha espasmos. Ai, Espasmos involuntários. Eu esperei 2 horas para fazer o exame. Porque a mulher fez 4 não. vezes o exame. Ela tinha... A última, eles amarraram ela inteira na maca para a mulher não se Pra mexer. ficar quietinha. E É, ela mas pedia é. desculpa, mas ela falava, eu preciso fazer o exame. E eu tive que esperar 2 horas, a outra lá também 1 hora e pouco, assim. É um exame complicado e é até difícil também de iluminar, mas eu acho que é um lugar teste para todo mundo pensar nessa forma de acalmar as Sim. pessoas. E quando o cara fala assim para você, para de respirar, você fala, gente, já tô num túmulo aqui, para de respirar agora, morri por 8 minutos, Não, dá uma sensação ruim. né? E assim, eu adorei esse com essa placa que eu tô te falando, porque eu ficava olhando para ela e pensando, não, falta Exato, é. pouco, né? Falta pouco. Consultório dentista está fazendo muito desse recurso de videomapping por conta, ou até mesmo adesivação, ou uma televisão que seja, mas no caso desse, é o que você viu é um recurso mais evoluído, né? Uma É, coisa um pouco mais elaborada. Mas uma tela de TV ou uma adesivação no teto, alguma coisa nesse sentido, já vai tirar o foco ali do motorzinho, por exemplo, né, de um né? É dentista. Então, é complicado. um recurso super bacana de usar. Tem que pensar, É. gente. E a Assim, luz é no pensar em quem está dentista, ali mesmo, a luz em consultório de dentista é sempre complicada, né? Porque tem que ser certinha para não mudar a cor do dente, né? A cor do dente. dos negócios todos. É o quê? 4 É. mil? É 4 mil que tem que ser? Olha, usava muito a 5.000 antes, embora a luz fria no branco, a tela, ela mostra melhor, né, o O branco do defeito. dente mesmo. Mas usa a mescla de iluminação lá. Você pode usar 4.000 também, mas pode reparar que a luz da cadeira do dentista, É aquela branco. que chega, né, próxima da É. gente, não é branca, ela é quente, é uma luz amarela. Que quando a gente está lá, que agora a gente não sente tanto isso, que é LED, você não sente tanto. Mas quando era luz convencional, que você usava a lógina mesmo, você ficava lá parado, teu corpo dá uma resfriada, porque dá mesmo. Quando vinha aquela luzinha quentinha, dava até um soninho. Não sei se você já vai lembrar dessa memória, né? Vai ter essa memória. Mas assim, já aconteceu comigo, eu estava lá em pânico, morrendo de medo do motor, mas dá aquele soninho, sabia que fechando o olho, porque é uma luz que vai estar ali te acalmando, aquela luz quente que está ali. Não, eu Então, não tenho a assim, menor aquela luz condição. ali não é branca. Eu não tenho a menor condição de Entendeu? sentir sono na cadeira do dentista. Não existe essa Você sabe que eu possibilidade. tenho meio medo, mas eu sentia, assim, nessa hora que chegava muito próximo ali, eu acabava sentindo, é muito louco. E eu, Deixa eu falar um negócio para você só, que eu não queria deixar de falar aqui, porque a Renata Bibi está aqui na live, agora que eu tô vendo. Minha amiga de faltam infância. 13 minutos. Fala aí o que você precisa Beijo. falar. Deixa eu falar uma coisa rapidinho, só que eu acho importante a gente falar nesse momento, assim, ó, que a gente até falou em outras conversas esses dias atrás aí. Está se falando muito da iluminação com ultravioleta para fazer desinfecção, né, limpar os Ah, hospitais e tudo mais. E aí, então, gente propondo até vender, né, luminárias que tenham isso e tal. O que tem que entender, só fazendo um parênteses aqui rapidinho, que eu lembrei disso agora. O que tem que entender é que essa luz, né, ultravioleta, ela pode causar câncer, ela é problemática, na verdade, para a saúde. Então, esses aparelhos que estão sendo divulgados fora, que servem para fazer a desinfecção, e realmente é uma coisa boa, mas que tem que ser mudado os ângulos para poder atingir todo o espaço, né, do recinto, quando isso acontece, não tem ninguém que fica ali. Por isso que é um robozinho que vai lá e vai limpando tudo. Não é um ser humano que vai estar lá e que vai limpar e a luz ultravioleta está lá e ele está junto. Não pode. Então, assim, não é uma coisa. Ah, vender uma luminária que a gente vai ficar embaixo dela. Isso não pode acontecer. Se alguém quiser vender luminária assim para vocês, vocês ó, corram disso, porque isso não é, mas saudável, né? Mas eu que vou. realmente está tendo estudo sobre isso, que é bom, mas que desde que seja a pessoa, o aparelho fica lá e não tem ninguém próximo, tá?
Não, foi bom você falar disso, que eu tava assistindo uma live do Dr. Bactéria, sabe? Doutor Bactéria, ele é Adoro, microbiologista, eu acho, ou infectologista, sei lá o que que ele é. Então, o adoro Dr. ele. Bactéria estava falando que ele fez alguma coisa numa fábrica, tipo Balduco da vida, não sei qual que era a fábrica, Aham. e ele mandou implantar pequenos LEDs de ultravioleta, assim. Eu me lembro que ele falou muito bem que elas iam fazendo isso. Porque é o seguinte, o panetone, ele sai quente, mas antes dele ser colocado na embalagem, ele tem que estar frio. Então, nesse caminhar pela fábrica, ele vai esfriando. Só que aí pode vir o bolor, podem vir as bactérias e cuidar. Então, esse caminho que o panetone fazia para esfriar, ele mandou colocar essa luz que não pegava no olho humano, nada, né? Não era uma coisa para os olhos, tinha uma proteção lá, mas que ficava impedindo que essas bactérias se formassem, e é por isso que o panetone não mofa, algo do tipo. Mas Legal. achei É, bacana. então. Sabendo Sim, usar o é. negócio e ao mesmo tempo ele sabe que é cancerígeno, que ele não vai É. poder usar né, perto do ser humano. De uma forma correta, né? O que Exatamente. acontece é assim, como surgiu esse assunto agora, acho que por conta até do corona, né, do Covid que está acontecendo agora, as pessoas meio que surtaram, né, um pouco esse assunto, achando que, tipo, agora era a hora até de botar, vou botar na minha casa, né, uma luminária Vou com entrar ultravioleta, num né? buraco E de. vai ter sempre um louco querendo vender, né, um negócio desse. Não é assim que funciona, né? Você tem que ter conhecimento para poder fazer isso, né? É Então, realmente, é complicado. ser usado de forma médica, né? Com É, medicina, né? Não aí assim. tudo muda, né? É, Bom, você está fazendo um curso, não é isso que você me falou outro dia? Que você estava gravando mais. é. Você vai fazer um curso, é isso? Sobre isso? Ah, o meu curso, É, fala? é. Sim, na verdade, assim, tudo que eu faço é sempre presencial. Então, os cursos são presenciais, as aulas que eu dou na pós, né, Brasil todinho, é presencial, e agora isso aí está suspenso. Então, agora eu estou reformulando, né, o curso para poder fazer ele online, né, e poder oferecer isso. Por enquanto, enquanto não está pronto, são as consultorias que eu faço, que aí eu faço de forma individual. Então, eu Entendi. vejo caso a caso, pego os projetos, né, do arquiteto, do designer, né, que está precisando de orientação, e trabalho de forma remota, né, através do Zoom. Então, assim, são as duas opções agora, mas logo vai sair o curso também com método Neurolight, para poder indicar, né, o caminho mais correto para você poder fazer um projeto de iluminação mais assertiva, né? Usando todos esses viés, né, da neurociência e poder aplicar no projeto de iluminação também, né? Entendi. Bacana. Qualquer coisa eu Aí tô. quem quiser, entra em contato. Não, eu tenho um curso de clínicas, né? Eu criei um Que é o curso de projetos de clínicas e tal. Não, eu me interessei, porque de repente podemos criar um módulo sobre neurolight então, para bora clínica, não é? fazer. Boa Olha, parte. podemos pensar nisso, hein? Eu achei que Aí podia ser direciona legal. bem para iluminação de clínica, né? É isso aí. Porque assim, eu tenho visto os meus alunos, eles têm pedido, eu preciso complementar umas coisas, e aí eu estou buscando o que eu vou complementar, sabe? Essa seria uma, tem algumas outras coisas, mas depois a gente conversa, mas seria um assunto bem Vamos conversar. interessante para todo mundo. Ótimo. Porque tem que pensar no todo, né? A pessoa tem que pensar na legislação, tem que pensar no conforto, Tudo. tem que pensar na É. iluminação, tem que pensar no mobiliário. Ah, outro dia veio também uma pessoa me perguntar assim, qual é o mobiliário correto para clínicas? Eu até fiquei uns 5 minutos assim pensando, porque eu já acho tão óbvio, né? Que tem que ser uma coisa de fácil limpeza, de fácil manutenção e tal, que eu respondi isso, de fácil limpeza, de fácil manutenção e tal. Mas, bom, a gente pode ver isso. Patrícia, você tem alguma coisa para falar? A gente já faltam 3 minutos para a gente finalizar. Vai acabar. Vai Eu queria acabar. só agradecer o convite para fazer aqui, que foi muito bacana. Passa super rápido, né? Passa super É tanta coisa que a gente tem para falar, não dá tempo de falar tudo nunca. nunca. Cada live que eu termino, eu falo, caramba, eu não falei tal coisa, eu não falei. Aí eu falo, mas não dá para falar tudo, né? Tem que ficar o dia inteiro conversando, só em curso mesmo. Mas, assim, agradecer o convite, foi maravilhoso, e para as pessoas se cuidarem realmente e prestarem bastante atenção agora, né? Com a gente muito dentro de casa, com a iluminação natural, tomando sol para ficar, né? Com o sistema imunológico aí mais fortalecido também, né? E ficar todo mundo em paz, né? Poder passar por essa fase aí, logo, logo tá tudo certo, né? Se Deus quiser.
Obrigada, tá? E Adorei. sabe uma coisa que aconteceu? Só um parênteses aqui, ó. Comigo também, que você até sabe bem disso. Agora os profissionais de arquitetura, de design, iluminação, estão ficando mais em casa, não é? Agora é a hora da gente entender o que, que dá certo e o que não dá. Tem muita gente mudando todo o conceito da própria Ah, casa né? e vai ser super Bastante. útil isso para usar com os clientes depois, o que dá certo e o que não dá, né? Porque passa mais tempo aqui, né? É, não, e ainda mais para quem faz muito interiores, eu acho que está vivendo esse momento assim de forma intensa, né? O que Laboratório, né, Vila? é limpeza e tudo, tudo. Qual armário, o que que faz, acho que tudo. De iluminação a limpeza está sendo tudo reavaliado. A palavra do É, momento é ressignificar. Então vamos ressignificar exatamente. tudo, inclusive a É, arquitetura, o design, tudo. A a iluminação. iluminação, exatamente. Mas eu É adorei isso o aí. nosso papo. Muito obrigada, Eu aprendi que agradeço. bastante. E eu espero Eu que que a gente agradeço. faça umas parcerias aí. Vou correr Vamos atrás fazer. disso, tá? Vamos fazer. Vai conversar depois. Tá ótimo. Beijo, obrigada para todo Obrigada. mundo que veio aqui, viu? Que eu vi o nome de cada um que subiu aqui, só não consegui Eu falar. também vi. Obrigada, Patrícia. Tchau, um Beijo. abraço. Outro, beijo. Beijo, Tchau, tchau. Mandita, beijo.